Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SEO Snipers. Aqui a gente conversa com especialistas, autoridades, empreendedores, gente de primeira linha que já errou, ajustou a mira e hoje se tornou referência em estratégia, performance e resultado. O SEO Snipers é oferecido pela Dom Consultoria Estratégica. Se a tua empresa está precisando de ajuda para vender mais e melhor, a gente colabora contigo, ajuda a construir um processo que vende, que converte e vai te ajudar a bater as metas. O episódio de hoje é bem bacana. Antes de entrar e apresentar a convidada, vamos falar de série, falar de Netflix. Tem uma série chamada Space Force, que é com o Steve Carell, que ficou conhecido como Mike Scott do The Office, que muita gente sente saudade. E nessa série tem um momento em que ele é um chefe das Forças Armadas, algo assim, que vai acontecer uma grande tragédia, vai explodir uma bomba. E o pessoal tá aflito, esperando que ele entre para resolver, e ele passa reto por todo mundo, se tranca na sala dele, olha pela janela onde vai explodir alguma coisa, respira fundo, aquele clima de tensão, e ele começa a cantarolar, meio que como um mantra, a música Komomo dos Beach Boys. E começa a cantar, começa a estalar os dedos, de repente ele tá dançando, e a música, a trilha vai entrando, e aí ele se entra, se apazigua e volta para resolver o problema. E o nosso tema hoje é a calma que só o desespero dá. Ele veio com ideia num post que eu li, da Marta Rodrigues. Ela não é a CEO, né? O CEO é o Muttley, mas ela está à frente da operação da Aguapeco, uma startup aqui de Floripa que é extremamente inovadora. E, Marta, muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente. Obrigada pelo convite também, Davi. Tô bem animada pra gente ter essa troca sobre esse tema que marcou a minha carreira e faz parte do meu dia a dia hoje. Bacana, bacana. A gente vai falar sobre isso, de buscar calma no momento de desespero, de buscar se centrar e também contar um pouco da história da Aguapeco. Para a gente começar, me conta qual foi a primeira vez que bateu o desespero quando tu resolveu empreender? Olha, acho que a primeira vez que bateu o desespero quando eu resolvi empreender foi quando a gente fechou a primeira clínica veterinária, que ia fazer parte, então, da nossa rede credenciada, e a gente não tinha nem CNPJ aberto, não tinha como fazer um contrato com essa empresa, né, a clínica veterinária. Porque a gente nem existia, né, a gente era só uma ideia, começamos a trocar com algumas clínicas e afins, e aí naquele momento foi isso, né, "Meu Deus, me pediram, falaram que vão fechar comigo, socorro, como que eu fecho? Porque eu não sei nem como que eu abro um CNPJ", na época, né, não tinha a menor ideia também, nunca tinha tido empresa, enfim. E aí foi o primeiro momento de: "Tá, beleza, né, eles não precisam do contrato imediatamente", né, porque acho que a tendência que a gente tem é muito essa, de se desesperar ali e achar que as coisas têm que ser resolvidas pra ontem. E naquele caso ali era só eu falar assim: "Fica tranquilo, vou falar aqui com o meu jurídico", que obviamente não existia. Sim. E aí, né, até o final da semana eu já te envio a minuta, que foi o tempo que a gente precisou pra abrir um CNPJ, estruturar uma minuta, enfim, e ter o que enviar. Mas, assim, o primeiro momento foi certamente esse, né, o que que eu faço agora, assim. Cara, que legal. Empreender, muita gente empreende porque vê uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de fazer um dinheiro, pô, achei aqui uma brecha que ninguém está atendendo, é uma grande oportunidade. E tem gente que busca no propósito, né? Eu preciso fazer algo com que eu me identifique, com que faça sentido para minha vida. E quem te conhece há mais tempo antes da Aguapeco sabe o quanto a causa do bem-estar animal sempre foi prioridade para ti, sempre foi muito verdadeiro para ti. Em que momento tu consegues ter uma ideia, um insight de transformar isso que para ti era propósito de vida em um propósito profissional também? Bom, eu sempre falo, Davi, que eu acabei tendo muita sorte no final das contas, porque eu nunca tive a pretensão de transformar isso, que era uma paixão pessoal, em carreira. Até claro, né, quando criança, eu passei pelaquela clássica fase de todo mundo achar que eu seria veterinária e afins, mas não chegou nem a ser uma opção, assim, de curso quando eu concluí o ensino médio. E eu era super feliz da minha carreira no corporativo, eu não fui aquela pessoa que queria empreender porque não gostava da CLT, na verdade eu adorava e até hoje, né, acho que é excelente, dá pra conquistar muitas coisas seguindo, né, uma carreira dentro do mercado. E o que aconteceu muito comigo foi a sorte de um encontro e o acaso ali, que acabou me conectando, né, com esse momento de trazer uma paixão pessoal para a vida corporativa, que foi quando eu resgatei o Muttley, né. Na época eu ainda trabalhava lá na Envolves, e eu lembro muito claro, assim, daquele dia, que eu estava indo embora do trabalho, como todos os outros, indo pra faculdade, né, tinha aquela jornada dupla de CLT 8 horas ou mais e graduação.
E indo para a faculdade, passei ali por um canteiro de obras, né? Que na época a gente nem sabia, mas era o novo escritório, né? Que Sim. estava sendo planejado. E lá tava o Muttley sendo atacado por um cachorro, assim, e na hora eu não pensei duas vezes, né? O ímpeto me fez pegar aquele gato ali, passar ele por dentro da grade ali, voltar pra dentro da Involve chorando com o gato no colo. Tem uma galera lá da Involve que conta essa história que ficou apavorada, né? Que eu não sabia o que tinha acontecido com o gato, porque eu chorava tanto que não sabia explicar. E aí, quando eu tive essa experiência com ele, foi muito inevitável resolver o problema que eu percebi que existia, né? Então, eu digo que assim, não era o meu objetivo de vida, eu não fui aquela pessoa que fez administração para empreender, eu fiz administração porque eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, quando eu topo ali com o Muttley, linkar, né, resolver o problema que eu descobri a partir do resgate dele se tornou inevitável. E aí, sim, acabou, claro, né, somando um propósito de vida com o trabalho. Mas nunca tinha sido a minha pretensão, assim, não era o meu projeto de carreira, não. Surgiu o empreendedorismo, então. Exatamente. E aí, tamo aí. Bacana. Bom, o primeiro momento de desespero, então, é o momento que primeira clínica bate na porta, vamos fazer um contrato. Aí tu fez recentemente o teu post que tu falou, a calma que o desespero dá, tu falava sobre um caso de uma reclamação no cliente, que em outras situações, mas ali tu manteve a serenidade. São quantos anos já de Guapeco? Quanto tempo? A gente vai fazer 5 anos na última semana de setembro, agora, dia Como vinte e passa oito rápido, hein? Muito. Meu Deus. E nesses 5 anos, qual foi o momento de maior desespero? Aquele que. E agora? O que que eu faço? Nossa, aí que teve muitos, né? Quando a gente começa a Sim. empreender, você vai saber tanto quanto eu que tem muitos momentos que a gente se vê meio que numa sinuca de bico, assim. Mas um que eu traria, e que eu acho que é bem comum, assim, a muitos empreendedores, foi quando a gente fez a primeira contratação errada, assim, de time mesmo. Todos os founders da Guapex são founders de primeira viagem, a gente, né, até tinha sido gestores no mercado, mas construir seu próprio time é outra coisa, né? E aí, na primeira contratação que a gente fez, que não deu certo, né? A primeira que não deu certo, foi um momento, assim, bem desesperador, no sentido de, cara, né? Quando a gente tá construindo o nosso negócio, ele não só é um negócio, mas ele também é o nosso sonho, né? As nossas expectativas. E quando você faz as primeiras contratações, você tem também, né? Sim. Esse momento de epifania, assim, de, meu Deus, né? Estamos de fato crescendo, meu negócio faz sentido e tal. E aí, na primeira contratação que a gente viu que não estava dando certo, que não tinha ajuste de fit ali com o time, foi um momento bem de se questionar muito, né? De se desesperar no sentido de, nossa, acho que eu não sei contratar para minha própria empresa, nossa, a gente não vai crescer no ritmo que a gente precisa, porque agora com essa baixa isso vai impactar muito, né, no nosso plano de negócio. E aí foi, né, esse momento de dar um passo para trás, entrar ali nessa linha, né, que tu deu de exemplo na abertura aqui do nosso bate-papo e olhar possibilidades, opções, caminhos para resolver as coisas da melhor maneira possível, né? E eu acho que uma coisa que eu penso bastante é que ou a gente tem uma conversa difícil ou uma vida difícil, né? E aí esse tipo de momento da calma que só o desespero dá, ele coloca a gente muito de frente para essas coisas, né? Então esse é um ponto assim que me marcou muito e que certamente a gente aprendeu demais, assim, né? Hoje a gente tá com um time de 15 pessoas Que e legal. acertando bastante, assim. Acho que a gente tá construindo um time que eu tenho bastante orgulho, mas esse erro lá do passado impactou bastante. Cara, que legal. É, quando às vezes as pessoas veem os empreendedores e tudo parece muito glamouroso, especialmente tecnologia, parece muito moderno, parece muito hype, parece e não imagina como é difícil a gente aprender, né? Porque beleza, tu fez administração, nós estudamos na mesma faculdade, é, só que não se ensina de verdade. Porque tu vai ter que lidar com contador, tu vai ter que lidar com imposto, com contratação, com frustração ao contratar, com jurídico, com cliente, com produto, com um monte de coisa que tu aprende na raça, né? Com E certeza. tu vais ter que aprender a lidar com esses momentos de desespero. E uma coisa é nós com nós mesmos. Vamos pensar quando a gente tem nossa carreira CLT, como tu comentou, o meu desespero pode ser a meta que eu não alcancei, tá chegando no final do mês, hoje é última semana do mês e eu ainda falta 20% da minha meta para alcançar, onde que eu vou tirar? E de repente, tu empreendedora, o teu desespero é uma contratação equivocada, tens que encontrar o caminho de tu te centrar, né, para tu entender, tá, calma, mas tem um time abaixo de ti que também precisa dessa serenidade tua. E às vezes dá aquela aflição de
cara, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu ia fazer desse jeito. E a gente, como líder, como entender, tá, não vai fazer do meu jeito e tudo bem. E tudo bem. Tu tens alguma técnica, alguma prática tua para conseguir dar essa serenidade pro time, por mais que por dentro esteja fervendo, assim, cara, o que que eu faço agora? Mas deixar o time tranquilo? Não sei se eu chamaria de técnica, mas eu acho que é um comportamento que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Tu me conhece há muito tempo, né? Eu sempre fui conhecida por ser muito agitada, ansiosa. Então, acho que foi algo que marcou bastante a minha carreira, assim, essa capacidade de conseguir, em determinado momento, se afastar emocionalmente das situações e racionalizar elas ao máximo. Então, hoje eu tenho muito essa postura, assim, de meu Deus, acabei de ouvir o maior absurdo em termos, né, de problema, de coisas que a gente vai ter que resolver, que não vai ser algo que vai ser resolvido de forma tão fácil e simples e tal. E ao invés de reagir com a primeira emoção, que a primeira coisa que vem é a emoção, né? Esse Sim. ímpeto ali de se irritar, ou muitas vezes até. E eu falo sobre isso até no ficar muito feliz ou no ficar muito irritado, muito triste, porque as duas coisas elas demonstram capacidade de serenidade ou não, né? E de fato, como tu trouxe, quando a gente tá à frente de um negócio, as pessoas elas se espelham muito na gente, né? E esse é até um ponto. Eu lembro que quando eu passei um tempo, assim, a mais na cadeira de gestão, eu pensei o quanto eu fui uma liderada difícil, porque eu tinha expectativas muito altas com os meus gestores, e hoje eu consigo perceber o quanto as pessoas têm expectativas muito altas comigo e o quanto eu tenho que responder bem, né, a essas expectativas que elas nutrem. Então, a técnica, né, o comportamento que eu desenvolvi foi me afastar emocionalmente das coisas de primeiro momento. Então, cara, nossa, o maior cliente falou que vai churnar, o maior cliente tá com um puta problema, a gente passou por isso faz pouco tempo, um problema bem complexo, assim, de resolver no nosso maior cliente. A pessoa que me traz isso, ela não pode ouvir de mim um fudeu, né? Sim. Não sei nem se pode falar palavrão, mas. Pode, pode. Ela não pode vir e falar, realmente, a gente tá fudido, tamo na merda. Não, não pode. Então eu tenho que racionalizar o problema. Beleza, qual é a origem do problema? Como que a gente chegou até aqui? Quem são as pessoas envolvidas? E, cara, tá tudo certo, tá tudo bem. A gente vai montar um plano de ação e a gente vai resolver. Por dentro, eu tô assim, vou desligar aquela call, eu vou ficar assim, né? Meia hora olhando pro nada, pensando como que a gente vai resolver isso. Mas a pessoa que traz o problema, ela precisa ver na gente esse assim, o bálsamo dela ali, né? Pra ela poder se apoiar e tudo mais. Então, eu acho que é isso, assim, cara, o maior absurdo, a maior felicidade, tudo que tende a extremos, receber com uma certa serenidade pra passar pra pessoa. De fato, a calma, que só o desespero dá quando é uma notícia dura, né? Mas pra ela ver na gente alguém que consegue gerenciar as próprias emoções e guiar ela a gerenciar as próprias emoções, assim. Então, recentemente aconteceu algumas coisas bem específicas, assim, e daí a minha sócia falou assim pra mim, cara, eu não tô nem conseguindo entender como tu tais com esse nível de serenidade. Eu pensando assim, não estou serena, mas que bom que tô conseguindo passar essa impressão, né? Tu mencionou sobre no papel de ter sido uma liderada difícil, talvez, em alguns momentos, e por ter te conhecido antes, tu sempre foi muito estudiosa, muito inquieta, muito contestadora, é, extremamente incomodada com passividade, né? E eu lembro, o Murilo era teu coordenador, Era, aham. e às vezes ele vinha e me chamava, Davi, vem cá. A Marta tá com problema com o vendedor X. E eu via nos teus olhos assim, flamejando assim, o cara não leu a qualificação que eu fiz. Aí ele quer dizer que o livro é ruim, mas ele não viu a qualificação. E tu tava certa. E de fato, e às vezes o vendedor vem assim, cara, mas só porque ela leu o livro, eu acho que sabe tudo assim, sabe? Ela tá lendo e tá aplicando, e tu não tá fazendo. É, só que, evidentemente, eu não podia nem chegar para eles dar um conflito, nem chegar para ti. A gente tem que mediar e falar: calma aí, Murilo, vamos eu e tu aqui conversar, vamos sentar e vamos. Porque tem que andar em sintonia. As áreas precisam uma das outras, Com então não certeza. tem como. Naquele momento, enquanto SDR, tu tinha visão: pô, será que o meu coordenador não está sendo ativo o suficiente? Será que. Como que eles não enxergam isso? Hoje, no papel de gestora, como que tu olha as áreas como um todo e essa intersecção entre elas, essa mediação de conflitos que inevitavelmente vai acontecer, né? Com certeza. De fato, eu acredito que isso
eu sou bem contestadora, né, com relação a tempo versus maturidade, coisas nessa linha, né? Eu acho que as coisas elas não andam necessariamente lado a lado, mas algumas coisas, de fato, a gente só entende com o passar do tempo, só entende, né, passando por uma, duas, três empresas, né, e entendendo de fato o que que é a dinâmica do corporativo. E, querendo ou não, né, muito se fala na politicagem, no corporativo, como algo negativo. Mas, na verdade, ela é inerente, É né? negociação, né? É Exatamente. negociação. É só uma maneira diferente de chamar, mas de fato, é uma negociação. O que muitas vezes, né, o Murilo, quando ia trocar contigo, ia fazer era de fato uma negociação, negociar os Uhum. interesses das áreas, que embora olhassem para o mesmo lugar, tinham, claro, né, interesses em separado, mas estava todo mundo com o mesmo objetivo comum, que era o sucesso da empresa, o crescimento, bater as metas e tudo mais. E hoje eu consigo perceber o quanto, às vezes, quando a gente é analista, tá dentro de um time, né, numa posição ali que você tá na base da hierarquia, muitas vezes é difícil você conseguir projetar, né, o nível de complexidade que existe em, cara, negociar, dar um pouco pra mim, eu dou um pouco pra ti, a gente vai dançando a mesma música. E hoje eu consigo ver isso, mas naquela época eu não tinha essa visibilidade, e aí eu consigo também ter empatia, né, com a eu do passado, que tinha pouca Sim. visibilidade disso, mas ao mesmo tempo entender o quanto, se eu tivesse conseguido, às vezes, projetar esse grau de complexidade, como teria sido emocionalmente mais fácil pra mim. Porque nessa época eu sofria muito, muito, muito. Porque, de fato, né, a gente tá lá, putz, segui o playbook, li os livros, entendi as metodologias, apliquei, e aí a gente, né, chega ali num momento em que vê que nem tudo que tá na teoria é aplicável, que as pessoas elas são diferentes, que a gente precisa dançar conforme a música. Então hoje eu percebo que assim, faz parte pra você jogar, né, esse jogo, entender quem são as pessoas envolvidas, os interesses, como que a gente pode caminhar em conjunto, faz total diferença, mas principalmente fazer a própria paz, assim, né, sabe, pra eu do passado ou para as Sim. pessoas que hoje estão nessa posição também, né, e que se veem às vezes, nossa, nasce uma área de vendas e pré-vendas e nasce um conflito de se foi oportunidade ou não, né? Isso é um clássico. Sim. E para as pessoas que vivem isso, eu acho que eu traria essa questão de tipo, cara, vamos tentar entender para além do nosso objetivo individual, né? O que que impacta aqui no aceitar isso como uma oportunidade? Quais são os próximos passos? Qual é o output real? Porque a gente nunca tá falando só de um resultado tipo, individual, né? A gente tá sempre falando de uma cadeia de tomada de decisão, de muitas pessoas envolvidas e o quanto buscar ter visibilidade disso faz diferença, né, assim, emocionalmente falando. Legal. Eu te conheci, tu eras SDR, depois tu trabalhou com o Vitinho, que é o nosso head de estruturação comercial, e trabalhou na Fides com ele. E quando a gente descobriu que te conhecia em comum, eu perguntei pra ele como que ela era como vendedora. E ele falou assim, cara, um trator no Enterprise é um fenômeno, um negócio que todo mundo fala, porra, a Marta é foda, caiu na mão dela é venda. Então tu tens um viés muito comercial, né? Tu vem do comercial. Isso, de alguma maneira, impacta, influencia as tuas decisões hoje como gestora da Aguapeco? Torna a Aguapeco uma empresa de vendas? Com certeza, Davi. E, inclusive, em alguns momentos, assim, eu acho que eu falei sobre isso e eu vejo que o mercado, ele veio passando por uma mudança nos últimos anos com relação ao que é valorizado quando a gente olha para um time de founders. Porque, assim, se a gente fosse falar 5 anos atrás, todo mundo queria que a empresa, né, startup, tivesse um CTO no time. Sim. Hoje, os fundos olham para empresas que têm pessoas de negócio. Porque, assim, não consigo contar nos dedos das mãos e dos pés a quantidade de startup que eu conheci que tinha excelentes produtos, mas go-to-market muito, assim, mal das pernas. E aí, às vezes, você ficava pensando assim, cara, esse founder técnico aqui é brilhante, mas o fato de ele não conseguir resumir em 1 minuto a solução que ele tem é o que faz com que ele tenha tanta dificuldade, né, de tracionar a máquina de vendas. Que eu vejo que foi um privilégio, assim, da Guapeco, tanto comigo quanto com a Ju também, né, que é minha sócia e tem esse olhar mais de operações, barra comercial, porque a nossa tomada de decisão dentro da empresa, ela sempre foi voltada para a gente vai vender antes de tudo. Então, a Aguapeco, antes de ter plataforma, ela tinha cliente, antes de ter login, né, individual para cuidar do pet, ela tinha empresa, ela tinha clínica veterinária cadastrada. Isso porque a gente entendeu, do meu ponto de vista, o jogo do primeiro você vende, depois você vê como é que faz. Que, obviamente, né, em larga escala, não é sustentável, mas que ali no início fez total diferença, assim, pra gente. Essa mentalidade de vendas, que é algo que eu tento passar para todo mundo da empresa, né? Então, por exemplo,
Meta de receita. Toda semana a gente tá atualizando a meta de receita lá no grupo do Slack para todo mundo. Eu tenho dev preocupado no dia que não tem ativação de usuário e não porque, não usaram a minha plataforma, porque não gerou dinheiro para a empresa, né? E como isso vai ajudando a gente a construir uma cultura que é voltada para growth, né? Crescimento, assim, para mim faz total diferença. A gente conversou aqui já com pessoal de fundos de investimento e isso que tu falou, antigamente eram, sei lá, dois devs, duas pessoas que tiveram um insight de um produto e aí cria e falta a pessoa de negócios, né? E uma coisa que já é assim, dada como certa, a startup que mais tem chance de receber investimento, fala que o ideal seriam três pessoas, né? Uma de produto, uma de vendas e uma de gestão e operação, né? Que normalmente a pessoa de vendas não é necessariamente a de gestão, mas quando tem esse trio, essa complementariedade, a coisa costuma fluir e chamar muito mais atenção dos, dos fundos e de pessoas a fim de investir, né? Ah, tu tens esse propósito que coincide com o teu propósito de vida, que é o bem-estar animal. Tu tens um negócio e uma veia comercial. Tu olha toda semana para o resultado, o teu dev está preocupado com o resultado. Existe algum momento em que o resultado e o propósito eles entram em conflito e um deles tem que governar a decisão e falar mais alto? A gente conversou essa semana com o Dé, que é o CEO da Involves. E eu conheci a Involves há 4 anos atrás. Trabalhei 4 anos lá, depois saí, faz hoje 4 anos que eu não. E conversando com ele, eu vi como ela se transformou, como é outra empresa. Como uma empresa que tinha a cultura de pessoas no centro como prioridade, e hoje, como eles estão priorizando o resultado e o cliente. E ele fala assim, cara, o cliente está no centro e tudo orbita ao redor daquilo que vai gerar valor para ele. Para ti, qual é o papel do teu propósito e o papel do resultado quando um fala mais alto que o outro? Nossa, uma bela pergunta e a Envolve certamente é um exemplo muito que a gente viveu, né, em termos de virada, assim, de cultura. Dentro da Guapeco, sempre foi muito claro, o que que a gente queria fazer, né, o que que a gente quer fazer e tem buscado, que é gerar esse propósito de conectar as empresas com a paixão animal dos colaboradores. Então, o que que eu sempre trouxe muito forte para as pessoas dentro do time, para o próprio mercado, investidores também. É que hoje a forma como a gente faz isso é com um plano de saúde pet que só atende empresas. Mas tem N maneiras que eu nem sei ainda, né? Esses tempos eu tava falando que eu queria saber o que a eu de 6 meses, daqui 6 meses, vai saber. Porque tem N maneiras de a gente resolver esse mesmo problema que talvez não seja como uma solução. Então, como que o propósito, né, ele anda em relação ao negócio? O propósito, ele só vai fazer sentido, só vai ter como eu alimentar o propósito se eu tiver no final do dia um negócio. Porque Sim, senão eu vou estar criando algo que é filantrópico, né? E nesse momento não é algo que faz sentido pra gente. E bate muito, assim, é bem difícil quando, por exemplo, cara, houve uma emergência com um animal, por exemplo, que não cumpriu as carências. O que que tu vai fazer? Porque a regra, ela é clara, né? sim. Do que tá disponível para uso e como que a gente pode trabalhar. Como que a gente busca equilibrar isso? Entendendo a situação e fazendo o que a gente faz hoje, que ainda é possível, eu espero que a gente consiga escalar, né, podendo fazer isso hoje com 180 empresas, não é fácil, mas é possível, é algo que eu quero que a gente consiga fazer com 1000, por exemplo, mas eu não posso garantir, isso é importante a gente ter esses pés no chão, mas a gente ainda consegue dar um passo para trás e avaliar caso a caso. E eventualmente, cara, eu não consigo fazer uma quebra de carência, mas eu consigo achar um veterinário aqui que tem preços mais em conta e que vão conseguir te ajudar aqui nesse meio termo. Então, eu acho que a gente tenta balizar isso, assim, sabe? O quanto que eu não posso me distanciar tanto do negócio, porque senão eu não vou ter como sustentar o meu propósito lá na frente. E isso vem até mesmo, nesse exemplo que eu dei sobre carência, como justificativa para o cliente. A gente é muito transparente, né? Tem vezes que eles falam, ai, por que que não é 100% sem carência? E aí a gente pega esse cliente e fala, cara, tem um princípio de sustentabilidade de modelo de negócio. Se ninguém entrar com carência aqui, nesse ticket, dessa maneira, etc e tal, eu não vou conseguir sustentar esse produto que tu gosta. Vamos partir desse princípio, né? Tu gosta do produto, tu quer que esse produto atenda o teu pet daqui 1 ano, daqui 2 anos? Eu quero. Então, beleza, para que isso continue acontecendo, essa é a maneira como a gente tá montando o negócio por trás do teu propósito, muitas vezes, tutor de pet, de cuidar do teu animal. A gente tá em linha com relação a isso? E assim, a gente vai sempre entendendo, né, o quanto que, assim,
eu consigo ir até o máximo do entregar uma boa experiência, entender o lado da pessoa, porque a gente tá falando de uma coisa muito sensível, né? Que é Sim, a vida do animal de estimação da pessoa, que é uma coisa que toca a gente, né, individualmente e tudo mais, mas a gente tem que chegar nesse equilíbrio, né? E daí, isso acaba passando pra nossa cultura também, para as próprias pessoas colaboradoras, no sentido de, tipo, cara, a gente também tem uma cultura de autocrescimento, de desenvolvimento das pessoas. Então, 15 pessoas, mas todo mundo com um plano de desenvolvimento individual, one-on-one, uma camada de gestão, que quando a gente fala com fundos, eles ficam meio assim, meu, não costumo conversar com startups nesse sim. tamanho com isso tudo. Mas a gente sempre fala para as pessoas, ó, teu crescimento ele depende do nosso resultado. E o resultado depende do comprometimento, da entrega, as coisas elas não conseguem andar separadas, né? Então eu vejo que a gente, assim, tá sempre na corda bamba entre o propósito e o resultado, mas tentando ser o mais transparente com todos os interlocutores para que todo mundo entenda. Desde o cliente entendendo que, às vezes, ele nunca ouviu alguém do suporte falar sustentabilidade de modelo de negócio, nem sabia que isso Sim. existia. Mas a gente vai falar para ele porque a gente quer que ele confie na gente, da mesma maneira que eu quero que o colaborador confie em mim e no direcionamento que eu tô dando pro negócio, né? Então é esse olhar, assim. Tu mencionou que querias conversar com a Marta de 6 meses na frente para saber o que que tu aprendeu. E o que que a Marta de 6 meses atrás aprende com a Marta de hoje? Olha, principalmente, Davi, é o que eu tô aprendendo o tempo inteiro, tá? Mas eu acho que eu me empoderei muito nos últimos 6 meses do que a gente tá construindo dentro da empresa. Eu ainda tinha um pouco de receio, às vezes, né? De falar, de tomar uma decisão, de sustentar essa decisão, seja frente aos colaboradores, aos clientes, aos investidores. E acho que a principal coisa, assim, que eu aprendi é o quanto os nãos que a gente fala é o que faz com que a gente esteja onde a gente tá. Porque eu sempre tive muita dificuldade de dizer não, assim, como pessoa física e como PJ, né? Eu trouxe isso também pro meu dia a dia. E a gente fez uma virada bem estratégica, assim, de ICP esse ano, nos últimos 6 meses, que foi a gente parou de vender para um range ali de empresas. Que, assim, todo mundo achou que a gente tava ficando doido, e ter conseguido bancar essa decisão, ter dito esse não, ter sustentado esse não, fez com que, por exemplo, a gente tivesse aumentado o ticket médio em 3 vezes nos últimos 6 meses. Então, assim, o que eu aprendi com a eu do passado, de 6 meses atrás, é que bancar os meus nãos vai ser o que vai abrir as portas para os meus sims, né? E hoje, tipo, eu tenho uma clara visão de que se a gente não tivesse sustentado aquele não lá atrás, a gente não teria fechado os nossos 3 principais clientes, né? Os maiores clientes, porque a gente mudou a estratégia e mudou o olhar. Então, acho que aqui eu de 6 meses atrás, assim, deveria saber é que dizer não vale a pena, né? E direcionar o negócio com base em dados, em estratégia, faz total sentido pro momento que a gente tá, assim. Então, É tão difícil dizer não, né? meu Deus. Eu lembro que uma vez eu estava com um cliente em São Paulo e a gente foi jantar, depois eu fui dar uma. Sempre que eu vou viajar, eu passo numa livraria para trazer um livrinho para os meus filhos. E aí ele falou que estava lendo Essencialismo. Eu já tinha visto esse livro inúmeras vezes, livraria de aeroporto e tal, só que na minha cabeça era um livro de autoajuda, não vou ler, e nunca dei bola. Como ele estava lendo, ele era um cliente que eu estava negociando, assim, tá, eu vou comprar para ler, para entender o que que o meu cliente, o que que interessa a ele e tal. E Perfeito. eu adorei o livro. E o livro essencialmente fala sobre dizer não, né? Conseguir posicionar os teus nãos até para valorizar os teus sims. Muito. E teve determinado momento na negociação que eu precisei ser firme com ele e falar: não, isso aqui eu não faço. Mas por que assim? Porque tu me ensinou. O livro que tu me indicou me ensinou a te dizer não. E é por isso. Ele, ok, faz sentido, então tá. Entendi o recado. Muito bom. Na pauta frequente das tuas conversas, seja que as pessoas te buscam ou mesmo espontaneamente, tá o conflito de geração. Recentemente tu é super nova e tu intermedia conflitos, seja, talvez teu investidor seja a geração X, tu tá na geração Z e tem uma geração millennial no meio do caminho e tem que aprender a transitar sobre isso o tempo todo. Eu vou fazer algumas perguntas partindo desse desdobramento. Naquele webinar que tu fez recentemente e falava sobre gerações, uma coisa que me chamou a atenção foi a geração atual ver valor em benefícios diferentes da minha geração, por exemplo. E tem até o exemplo da licença do Vale Creche ou coisas assim que para Sim. mim faz sentido e talvez para uma pessoa da geração Z realmente, cara, não me motiva ter esse benefício. Agora o Apeco sim motiva.
Vocês vão negociar, às vezes, com pessoas de RH que são mais velhas e talvez não tenha no pet o sentimento que tu tens e que chora quando resgatou o Muttley e fica comovida e não, vou assumir isso aqui, o compromisso de cuidar desse ser. Como que é negociar e demonstrar valor da tua solução para uma pessoa que talvez não enxergue valor nisso? Ou acha que seja supérfluo? Bem legal essa pergunta, Davi, porque faz pouco tempo a gente fez uma reunião com uma empresa que é hoje uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Não é um contrato fechado ainda, então a gente está negociando. E o RH que veio para a call, ele começou a call falando assim: olha, vou ser muito transparente com vocês. Cresci a vida inteira com animais, etc. Hoje eu não tenho. Eu tenho 2 filhas. E eu acho uma baboseira isso de tratar animal como parte da família. Mas eu entendo que meu colaborador pensa diferente de mim, então eu quero ouvir aí o que vocês têm a dizer. Ele, obviamente, já partiu de um princípio de maturidade um pouco maior, eu diria, do que a média, porque normalmente é assim, ó. Se a pessoa tem pet, independente da idade dela, né, da geração na qual ela se enquadre, ela já vem com outra maturidade, porque ela tem, né, uma motivação pessoal pra estar ali. Se a pessoa não tem pet, daí eu enquadraria a tua pergunta nesse sentido, sabe? Não tenho pet, sou de uma outra geração, vejo os pets como animais de quintal e não como, né, animais que fazem parte do convívio da família. Como que eu trabalho essa pessoa? Eu gosto muito de trazer contexto e de trazer a pessoa para o mesmo planeta que eu tô vivendo, que é comum a todos, né? Que não fui eu que inventei que tem mais cachorro e gato do que criança dentro dos lares brasileiros. É o IBGE que fez uma pesquisa e que constatou que já faz 10 anos que isso é realidade, né? E aí a gente traz justamente isso. Todo o nosso deck comercial, eu confesso pra ti, Davi, que eu sou uma pessoa um pouco obcecada, obstinada, eu acho, pra contornar a objeção. É, antes de ela ser feita. Então, todo o storytelling A do veia que. comercial. Exatamente. Todo o nosso storytelling, ele vem pra isso, assim. Então, a gente vai trazer um contexto. Ó, já atendo todo mundo, o básico, né? Quem eu atendo, onde que eu tô posicionado, quem são os meus investidores e tal. Mas vamos falar de contexto pra tu entender que eu não tô falando de algo que é aleatório, eu tô falando de algo que é real. Então, a gente fala, o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo, quando o assunto são animais de estimação, são mais de 160 milhões de pet. Inclusive, a Aquaest fez uma pesquisa em 2024 que constatou que 50% das pessoas já deixaram de levar o pet no veterinário por falta de dinheiro. É um problema pra ti, falta de dinheiro dentro da empresa? O e-consignado, agora que tá deixando todo mundo doido dentro dos RHs e DPs, ele é um problema pra ti? O índice de endividamento é um problema pra ti? É um problema pra mim. Sabia que, de acordo com o Serasa, 16% das pessoas endividadas no Brasil estão endividadas por causa dos seus animais? Como que tu ter um benefício de pet ajudaria a melhorar a saúde financeira do teu colaborador, impactar menos no e-consignado e, consequentemente, desafogar outros processos aí burocráticos que tu tens de gestão de folha, né? E aí, mais do que isso, cara, a Comissão do Direito do Trabalho, dentro da CLT, aprovou o projeto de lei que incluiu o plano de saúde pet como parte do rol de benefícios da CLT. A gente tá só esperando a sanção. Isso é uma coisa da minha cabeça? Aí me corrige, né, se eu estiver errada. Então a gente parte muito desse princípio, assim, que é tirar a pessoa desse olhar do senso dela comum. E eu acho que daí a gente vai, dentro do mercado a gente vai encontrar todo o perfil de pessoa, né? E eu acho que depende, a gente vai com todo esse storytelling e tal, mas depende muito de, enquanto profissional que tá à frente dessa estratégia, eu entender que eu tô a serviço de um time. Das pessoas, principalmente se eu tô em RH, né? Eu tô a serviço do time. E eu consegui me despir das minhas crenças individuais para entender dado, mercado, realidade dentro da minha empresa e ver que isso me ajudaria a resolver um problema. Que é esse caminho que a gente convida, né, as pessoas a trilharem junto com a gente. Tu vai me perguntar, todo mundo trilha esse caminho? Não. Hoje a gente tem uma máquina de vendas que é basicamente assim, 95% outbound e a gente tem no outbound uma taxa de conversão de 22%, que eu considero uma taxa muito boa. Sim. Então, eu acho que a gente faz um trabalho legal nessa linha, mas de fato tem todo esse olhar assim de como que eu tiro a pessoa do que é viés dela, trago ela para a realidade e eventualmente movo ela para uma decisão, né? Que genial, Marta. Que sniper, né? O nome do podcast é Seu Sniper e mais sniper impossível, assim. Tem sempre a discussão se venda é arte ou ciência, e tu traz a ciência, escancara e com ela faz a pessoa ficar encurralada. Não tem como eu dizer não. Pô, parabéns, que belo discurso. Recentemente eu fui almoçar com o Eliezer, ele é CEO da Sing, que é uma consultoria que foca em diversidade. Legal.
e eles criam comitês de diversidade, ações de inclusão. Eles são geniais, são maravilhosos. Eles tinham clientes enormes, internacionais, tem Itaú, iFood, algumas empresas globais. Recentemente, eles, nesse ano especificamente, sofreram um baque muito grande, porque há uma tendência de crítica a culturas inclusivas, a políticas inclusivas de diversidade, desde que o Trump assumiu e botou e decretou que não pode haver pauta racial, pauta de gênero no debate escolar, e aí isso as empresas, ok, então se lá não pode, aqui também não pode, e foram cortando. Eu lembro que há alguns anos, um cliente meu, a gente estava fazendo trabalho de estruturação e eu sempre começo o trabalho entrevistando os colaboradores. E uma coisa que ficou nítida é que havia muitas pessoas se sentindo excluídas e queriam um comitê de diversidade e não tinha espaço para aquilo. Queriam, de alguma maneira, ter voz. A maneira que a gente encontrou de convencer os empreendedores foi porque um dos fornecedores, principais fornecedores deles, e cliente, fornecedor e cliente, exigia que todos os seus fornecedores tivessem comitês de diversidade. Foi a maneira de convencer, ó, a gente vai perder aqui JP Morgan se não fizer um comitê de diversidade. Aí eles, opa, então tá, agora faz. Porque até então era besteira. No discurso, explicitamente, isso é coisa de viadinho. Esse era o. Cara, não, não é assim. Mas a pressão de um fornecedor fez com que ele topasse. Hoje não existe mais, porque essas empresas que exigiam estatutariamente, ó, tem que ter aqui um comitê de diversidade, falam, não precisa mais, a cultura woke é fumaça e tal. Essa consultoria que eu iniciei mencionando sofreu um baque enorme. Eles estão tentando de que maneira eles reposicionam para poder se manterem competitivos e vivos. Esse tipo de movimento afeta de alguma maneira a Aguapeco? Não, pelo menos não é esse movimento, esse exemplo que você deu com relação a próprio, né, posicionamento do Trump e tal, que aconteceu no início do ano. Inclusive, eu vi esse impacto na prática. Eu fui participar de um painel em março desse ano, painel de lideranças femininas e tal, e a grande maioria das painelistas que estavam comigo eram VPs, diretoras de empresas multinacionais. E a pauta era, né, inclusão, tal, tal, tal. E aí elas já chegaram na gravação falando: eu não posso falar nada que use as palavras inclusão, diversidade, etc., no meu discurso, porque a minha matriz é estadunidense, e lá é bem exatamente esse exemplo que você trouxe. Então, realmente, é curioso a gente entender, né, como isso impacta de uma escala global a hábitos de consumo, posicionamento, olhar para mercado e tudo mais. Em específico para o pet, isso não impacta porque, não de forma direta, né? O que pode impactar é economicamente falando, né? Porque, obviamente, a gente vai cortar os gastos base quando a gente está num momento de dificuldade econômica a nível global, como é o que a gente tem basicamente vivido nos últimos tempos. Mas para o pet, a gente tem uma tendência até mesmo inversa. Por quê? As pessoas, elas estão tendo menos filhos humanos e mais filhos pets, né? Então, hoje a gente tem, na verdade, conquistado mais espaço e ajudado as empresas a gente não necessariamente falar de diversidade, mas a falar sobre o que entrega valor para a pessoa colaboradora. Mas a gente viu isso acontecendo, as empresas, principalmente multinacionais, que é um foco nosso de negócio, né? Elas ficaram mais protecionistas com relação às suas tomadas de decisão, e isso certamente, né, afeta a abertura pra gente falar, às vezes, né? Antigamente era tradicional fazer o mês da diversidade ou falar do mês da família dentro das empresas. Esse ano foi realmente um pouco mais frio, assim, com relação à abertura de ações um pouco mais disruptivas, porque tá todo mundo meio que assim, cara, tô fazendo básico aqui, não quero chamar muita atenção, porque se eu chamar muita atenção, pode ser que Tem um efeito tenha um contrário. efeito contrário, exatamente. Tu mencionou ali a tua estratégia para chegar num gestor de RH e mostrar com dados como que a Aguapeco entrega valor, como que a Aguapeco aumenta engajamento, aumenta bem-estar do colaborador. Me corrija se eu estiver errado, eu enxergo 3 públicos que a Aguapeco atende diretamente, né? Esse gestor de RH, que tem que se convencer, o profissional de saúde animal, que vai ser o prestador de serviço, e o colaborador, com o pet, né? Vamos, 4, a gente pode dizer, o colaborador mais o pet. Tu tens uma estratégia de abordagem, um plano de comunicação para cada um desses públicos? Tens um time direcionado para cada um desses públicos? Ou é o mesmo comercial que cadastra uma clínica, um hospital veterinário? É o cara que vai falar com o RH?
A gente enxerga como personas completamente distintas. Hoje, a clínica veterinária ela não está mais tanto no centro do nosso negócio, porque a gente foi para um modelo livre de rede credenciada, mas até o momento em que a gente teve, era uma operação completamente apartada. Então, venda, implantação, relacionamento, é uma máquina de O que vendas. seria um modelo livre de rede credenciada? Hoje a gente permite que você, quanto tutor, né, leve o pet em qualquer clínica veterinária do Brasil e a gente reembolsa os valores para você. Não tem mais o intermédio da clínica. Porque como a gente tem o posicionamento de ser benefício corporativo, imagina hoje, né, meu maior cliente tem 18 mil colaboradores. Eles estão espalhados por todo o Brasil. E a rede credenciada, ela é um limitador de acesso do benefício. Então, a gente tirou a rede credenciada e hoje, basicamente, o tutor, ele leva onde ele quiser e a gente reembolsa o valor. Mas durante, assim, 3 anos da Aguapeco, de 5, a gente trabalhou a rede credenciada e era uma máquina de vendas apartada. Então, máquina de vendas, né, rede credenciada, máquina de vendas empresas e ativação de usuário, que é um mundo completamente diferente, ainda mais pra gente que vem do B2B high ticket, assim, é outro mundo, porque querendo ou não, eu vendo primeiro pro RH, que daí eu tô falando ainda de um ticket alto, hoje a Guapeco, né, nossa ICP começa em empresas acima de 200 colaboradores, mas depois de vender para essa empresa, eu ainda vendo para cada pessoa individual para ela fazer a ativação do seu benefício, né? E aí, de fato, são 3 estratégias diferentes, né? Então, como eu me comunico com esse RH, como eu me comunicava, né, com essa clínica veterinária que antes era parte bem significativa do nosso negócio, e como eu me comunico com o usuário final, que honestamente é o maior desafio, né? Trabalhar no B2C no Brasil é algo bem desafiador no Brasil e no mundo, né? Porque quando a gente tá falando de massa, escala, a gente tem que passar confiança, a gente tem que também fazer todo esse trabalho de quebra de objeção. Então, você começa ali no RH, convencendo ele que o colaborador tem um problema, e depois você vai lá pro colaborador e tem que convencer ele de que esse problema é resolvível, né? Porque a gente ainda tá falando de algo que falar de plano de saúde pet no Brasil, nos últimos 5 anos, a gente teve um boom, assim, né, com a entrada de grandes players nesse mercado, mas ainda é uma coisa de topo de funil, assim, de Sim. educação e tudo mais. Então, assim, cada perfil tem uma trilha de educação que a gente passa, a plataforma, ela tá cada vez mais evoluindo pra gente pegar aquele usuário que não é tão early adopter e ir amadurecendo ele pra ele se tornar, né, um usuário para ativar um plano, por exemplo, de um ticket maior. Então, são estratégias de venda, de comunicação completamente distintas, assim, e bem desafiadoras. Eu. Como que para em pé? Curiosidade mesmo agora, essa não está nem planejada. Imagina. Eu não imaginei que vocês tivessem essa rede aberta e vocês fazem um reembolso. Não é arriscado isso A gente comentou antes de começar a gravar o caso do meu cachorro, do Van. Ele se engalfinhou com a cadela da vizinha e ficou com o focinho pendurado, deu quase R$ 10.000 de veterinário para reconstrução. Se entra um prejuízo desse, porque vai ter, né? Bom, tu sabes bem, se tem um Sim. Muttley lá machucado, tu vai fazer o que for preciso para não deixar ele sofrer, para curar. Tendo uma rede com 180 empresas, essas 180 empresas em média 200 funcionários, sustenta, para em pé essa conta? Essa é uma pergunta clássica, Davi. Acho que eu já devo ter respondido ela umas 200 vezes e eu tô chutando baixo. Pô, achei que era criativo. Não, mas é uma boa pergunta. Eu acho que bastante gente tem essa dúvida. Mas, basicamente, o modelo de negócio, ele é modelo de negócio de seguro barra plano de saúde, assim, né? E o que que a gente tem hoje delimitado para fazer com que, obviamente, pare de pé e faça sentido a longo prazo? A gente tem limites reembolsáveis em cada procedimento, tanto de eventos quanto de valores que você pode reaver em cada evento que acontecer. Cada evento é cada situação, né? Sim. Então, uma consulta, um exame, uma vacina, um procedimento cirúrgico, uma diária de internação. Então, basicamente, a gente vai lá, né? E vou te dar o exemplo de área de internação. Nosso teto de reembolso por diária é R$ 300. Então, esse é o valor bem dentro da realidade no Brasil hoje, em média, né? A gente principalmente compara os preços com Sul e Sudeste, que são as nossas principais praças. E basicamente, o que que a gente vai te dizer? Davi, tem esse pacote aqui de internação para usar com o teu pet e a gente vai te reembolsar até 5, 10 diárias por ano, no valor de até R$ 300 por dia. E aí, tu vai falar, beleza, eu tô ciente do pacote que eu tô contratando. Quando meu pet eventualmente precisar, até vou bater na madeira aqui pro Vando não precisar mais, mas quando eventualmente isso acontecer, você vai escolher a clínica da tua preferência, e aí essa clínica eventualmente vai te dizer: olha, aqui a nossa diária de internação é R$ 250.
Perfeito, como o teu teto Cobriu é 300, 100%. tu vai receber os 250. Ah, não, eu quero levar numa clínica que é super referência, etc e tal, pesquisa de célula-tronco e tal. Nessa clínica, a diária de internação é 400. Estou ciente que eu vou pagar R$ 100 de diferença e o plano vai me devolver os 300. Então, a gente tem, igual um plano de saúde com rede credenciada, ele tem uma tabela de valores com uma clínica, que é a tabela de repasse para essa clínica. A gente tem essa tabela, mas a gente pratica com o usuário final para trazer esse benefício da liberdade de, por exemplo, no caso do teu dog, né? De aconteceu a emergência, tu não teve que eventualmente abrir uma rede credenciada para saber quem atendia 24 horas, onde que ia ser aceito aquele procedimento em específico para então se dirigir até lá, para te dar a liberdade de, meu pet teve uma emergência veterinária, eu vou levar ele, né, onde eu confio ou no lugar mais próximo que eu encontrei, tendo a garantia de que se não 100%, eu sei exatamente quanto que vai voltar para mim de cada valor gasto, né? Então, a lógica ela é muito similar a um plano de saúde, só que ao invés de a gente reembolsar o veterinário, a gente reembolsa o usuário para trazer esse ganho percebido também. Que pena que eu não tinha guapeco. Ele, no caso, ficou internado 3 dias em UTI, então foi R$ 550 a diária. Então, pô, fez falta. Eu brinco que, infelizmente, as pessoas lembram da gente nos piores momentos, Sim. mas é isso Como aí. costuma ser seguro de modo geral, né? Exatamente. Voltando a falar um pouco de geração, dos conflitos geracionais aqui. Eu sou de uma geração em que a gente foi ensinado a dizer sim, a aguentar calado. Então, eu percebo assim, nitidamente, muita gente da geração X que fala mal da geração Z, não é nem porque vê problema, é porque tem um certo ressentimento de não ter a coragem que a geração Z tem de falar: isso para mim não serve, vou embora. Então, às vezes fala assim: o cara não teve resiliência para aguentar o tranco. Em alguns casos pode até ser, mas isso eu acho que eu nem boto na conta da geração. Eu boto mais na conta da personalidade. Mas muitas vezes é a pessoa que, cara, isso aqui não funciona para mim. Esse modelo, a gente conversava até sobre um emprego temporário que tu teve entre Involves e Feeds, Uhum. que conflitava com os teus valores pela natureza do negócio. Cara, não funciona para mim. Então não é que tu és inconstante ou que tu é um problema de geração, é simplesmente valor mesmo. E a minha geração não, ela foi ensinada a aguentar quieta, a não reclamar, a autoridade, os mais velhos e tal. Eu vejo muito mais o que uma tem a aprender com a outra do que necessariamente isso seja um conflito entre áreas. Mas hoje, liderando empresas, liderando pessoas, interagindo com diferentes gerações, com um cara que vai chegar para ti falando: eu acho isso uma besteira, mas entendo o valor. Para mim não funciona, mas eu sei que funciona para as pessoas, então eu vou trazer. Tem algo que talvez tu pensasse assim: o cara estava errado, mas hoje falam, realmente o pessoal da geração X e tal tem razão. Nessa reclamaçãozinha aqui, ele tá certo. Bom, eu não consigo, eu não vou conseguir colocar dentro de uma caixa de geração, mas eu acho que tem um ponto, e até vou parafrasear uma referência de empreendedorismo feminino pra mim, que é a Cris Junqueira da Nubank, que deve ser referência aí pra grande maioria também, que é que você pode ensinar tudo pra uma pessoa, menos ela querer. Eu Eu acho que adoro essa frase. eu acho ela brilhante, assim. Eu acho que é exatamente esse o ponto onde dói. E aí a gente não tá falando de fato de geração, a gente tá falando muito de é, pessoas e pessoas em momentos diferentes de vida, de carreira, e como elas enxergam as coisas, até onde elas estão dispostas a ir. E aí eu acho que a questão mesmo das gerações, né, mais velhas com as gerações mais atuais é que talvez elas estivessem mais dispostas a aguentar coisas, né? Lideranças difíceis, culturas tóxicas, etc e tal, por objetivos que eram objetivos realmente mais substanciais, que você não conseguiria atingir no curto prazo. E aí eu vou te dar um exemplo, né? Até as gerações mais antigas, até ali a galera que nasceu em 1990, resultado e sucesso na vida era carro, casa, filhos na escola particular, e isso era sucesso, né? Hoje pra gente não é mais isso, né? Pra mim, sucesso é quantos países eu consegui visitar nos últimos 5 anos e quantos eu vou conseguir visitar daqui 5 anos. Bater a minha meta de conhecer todas as 7 maravilhas do mundo moderno até os 30. Isso é sucesso pra mim.
E é fácil eu conseguir fazer isso, concorda comigo? É bem mais Sim. fácil eu comprar uma passagem pra, mesmo que seja pra ir pra Índia, pra conhecer o Taj Mahal, é mais fácil eu atingir esse objetivo do que eu atingir o objetivo de financiar uma casa, um apartamento, ter a casa na praia e a casa no centro da cidade. Então, eu acho que a simples mudança do que é sucesso, ela torna mais fácil a tomada de decisão, a tomada de risco. E eu acho que aí é nesse ponto que as gerações elas não se entendem. Porque na prática, é claro que eu vou estar mais disposto a aguentar, sabendo que eu vou precisar ter um crédito bom no mercado durante 10 anos como seletista numa mesma empresa para o gerente do banco conseguir aprovar o financiamento da minha casa na praia. Mas se eu sei que eu tô num ambiente que tá me tirando vida e tudo que eu quero é comprar uma passagem de R$ 4.000 para ir pra Índia, eu sei que a minha pista para correr ela é menor, por exemplo. Eu acho que é aí onde a gente para de se entender, né? Porque isso é sucesso pra mim e não necessariamente é sucesso para gerações que vieram antes. Então, eu acho que esse é o ponto de inflexão, assim, a gente entender, né? O que é sucesso, é objetivo para cada uma das gerações e como que a gente consegue puxar os gatilhos para isso. E vou dar aqui outro exemplo de liderança feminina que fazia isso muito bem, é a Rafa Sequinel, minha ex-chefe na Feeds, agora TOTUS. E a Rafa, ela tinha uma obsessão por saber qual que era o sonho individual de cada pessoa. Porque ela sabia que era isso que ia fazer as pessoas continuarem no time delas com relação a cada um nas suas gerações, né? Ela, por exemplo, sabia que uma época meu sonho era tirar a carteira de motorista. E ela mesma me perturbou, ela sabe que ela me perturbou, pra eu tirar a carteira de motorista, mas ela sabe que se ela me desse a liberdade de eu fazer autoescola de manhã, durante um período de tempo, que era o que eu precisava, e que outro trabalho talvez não me desse essa flexibilidade, que ela ia me manter no time dela. Então, eu acho que é basicamente esse olhar. O que é sucesso para cada pessoa, independente da sua geração, mas pensando que, obviamente, as gerações mais atuais, elas têm um viés de sucesso um pouco mais imediato, e como você consegue se relacionar com isso para que essa pessoa veja valor na sua cultura, né? Então, basicamente, esse olhar, assim. Eu adoro a Rafa. Acho ela Sou suspeita pra falar. incrível, incrível, incrível. Eu lembro quando ela entrou na Feeds. Eu conheci a Rafa, por acaso, num almoço no RD Summit, quando ainda era aqui em Floripa, que acontecia. A gente estava na fila, a gente começou a trocar ideia. E aí, um tempo depois, o Bruno tinha me convidado para sair da Envolvos e ir para Feeds. Eu falei, não, cara, tô aqui, tava no México quando ele falou. Aí, depois a Rafa chamou, vamos fazer um benchmark. De repente, cara, cresceu aquela marca assim, que não podia ter tido pessoa melhor para aquele momento, Com para Feeds, certeza. do que ela. Ela é incrível. Marta, a gente está se encaminhando pro final aqui. Tu é super estudiosa, sempre foi. Lê pra caramba e aplica aquilo que estuda. Tu mencionou que cada uma das 15 pessoas da tua equipe tem o seu próprio PDI. E com certeza o teu reflexo, a tua imagem, ela vira cultura, né? Ela tá no dia a dia da empresa. Tem algum outro rito, alguma prática que tu faça para promover o aprendizado? Tu mencionou, por exemplo, que a Rafa poderia te dar um tempo no teu horário para tu fazer autoescola. Tem algo que vocês promovem intencionalmente para que as pessoas estudem e evoluam na carreira? Tu mencionou, né? Se eles não evoluírem, a empresa não evolui. Total. A gente hoje tem uma cultura que é muito voltada para isso, para aprendizagem contínua das pessoas. Então, dentro do plano de desenvolvimento das pessoas, a gente sempre olha muito para aprendizagem multidisciplinar. E aí eu vou falar dos meus liderados diretos, né? Hoje dessas 15, 6 estão diretamente comigo. Todo mundo do meu time tem um livro e pelo menos um programa de mentoria para fazer a cada trimestre. Muito nesse olhar de que a gente, é curioso, né? Porque às vezes a pessoa fala, leitura não é meu padrão não, de aprendizagem e tal. Mas eu falo, eu vou ser chata de falar, de te propor. Pra em 3 meses, 90 dias, você ler um livro de pelo menos 250 páginas, porque eu tenho certeza que a tua experiência de aprendizagem, através da leitura, ela vai ser diferente de qualquer outro tipo de experiência de aprendizagem. E de conversar com outras pessoas do mercado para fazer bench, para fazer trocas. E então eu conecto com pessoas do meu networking, pessoas da incubadora, né? Hoje a gente tá no Medtech, tá no InovaBrá também. Então conecto essa galera para realmente promover esse aprendizado contínuo deles. E dentro do dia a dia da empresa, a gente tem um rito que é bem legal que se chama Guapé Talks, que é inspirado em uma coisa que tinha lá na Feeds também, que é quando uma pessoa vai lá e leva, né? O que ela aprendeu com o livro que ela leu no PDI dela, o que ela aprendeu num bench, num curso que ela fez e troca com as outras pessoas pra gente ter esse ambiente tanto de interação entre os outros, né? E eles aprenderem, né, com o que o outro tá tendo acesso. E eventualmente não faz sentido eu, por exemplo, né, tô lá no financeiro.
eu leio um livro sobre vendas, mas tem coisas de técnica de negociação que faz diferença para eu conseguir negociar uma inadimplência, por Sim, exemplo, né? sim. Então, a gente tem esses momentos, né? Tanto o Guapa Talks, quanto essa questão do PDI multidisciplinar, que eu acho que faz muita diferença. Algo que eu acho que, para mim, assim, é uma realização pessoal muito grande, é dizer que tem pessoas no meu time que não liam um livro há anos, e esse ano eles já leram pelo menos dois, estão concluindo o terceiro agora, muito por esse incentivo, por esse olhar, né? De a gente conseguir falar. Cara, não é negociável aprender. Aprender é uma premissa básica. E se a gente não tá aprendendo, então a gente tá desalinhado, a gente não tá caminhando, talvez no ritmo que a gente precisasse, né? Então, é basicamente isso, assim. Eu amo ler também, e isso que tu falou, que tem pessoas que falam, cara, eu não sou muito chegado em ler, eu prefiro ouvir, eu prefiro assistir. E eu também entendo e concordo que na leitura tem aprendizados que não é só o conteúdo, mas são outras coisas que vão aportar vocabulário, capacidade de argumentar e escrever, que em outro canal eu acho que não capta também. Assim como o outro canal vai te trazer aprendizados que o livro talvez não traga, mas acho que eles são complementares. Qual é o livro que tu tá lendo hoje? Eu tô lendo The Founder Dilemma, né? O Dilema do Founder. Eu acho que esse livro não tá traduzido ainda. É um livro, inclusive, que eu peguei de sugestão da Ana Rezende em um podcast que eu tava ouvindo dela. E ele fala basicamente sobre tomada de decisão de fundadores à frente de empresas em seus diferentes estágios e tudo mais. Tá sendo um livro bem legal e que eu recomendo aí pra galera que tá empreendendo. Eu ainda não terminei, mas tô 75%. Agora eu me tornei uma leitora de Kindle ao longo dos anos, Ah, é? não saí do papel. E é um livro super legal, assim. E qual foi o dilema mais. Tu mencionou um momento de tensão, um momento de ter contratado alguém desalinhado, mas qual o maior dilema que tu enfrentou nesses 5 anos de Guapeco? Com certeza foi o dilema de sair da minha carreira no corporativo e vir pra ficar 100% full-time empreendendo. Porque como eu trouxe, né, no nosso bate-papo, eu era muito feliz na minha carreira. Eu adorava, eu tinha uma pista gigantesca pra correr e sei que ia ser uma pista que eu ia correr amarradona. E pra mim foi um ponto de inflexão, assim, bem difícil, né? Porque na época eu era, inclusive, liderada da Rafa, era muito feliz com a minha liderança na empresa que eu trabalhava. A Fitz tinha acabado de ser adquirida pela TOTO, sei que eu ia ter boas oportunidades Sim. de crescimento também. E aí ter abdicado, né, dessa trilha pra correr uma trilha completamente diferente, que é empreendendo, foi o maior dilema, assim, da minha carreira como um todo, da minha vida. E, enfim, tá valendo a pena, vai fazer 2 anos já. Que bom. E é interessante, né? Porque se tu se colocasse na ponta do lápis, não pareceria uma escolha racional. De Que, fato, não. né, o talento comercial que tu tem, se tu quisesse seguir ainda mais adquirida pela TOTOS, facilmente tu ias ganhar um ótimo salário com resultado, meta, bônus, etc. E escolher empreender assim, tá? Então deixa eu puxar o freio de mão nesse momento para poder acelerar mais lá na frente. E que legal, e parabéns pela coragem. Mencionou que quando a Rafa te perguntou, o teu sonho naquele momento era a carteira de motorista. Hoje qual é? Hoje, eu sempre disse, Davi, que eu nunca fui uma pessoa que sonhou muito. Eu sou uma pessoa muito mais prática e realizadora do que sonhadora. Então, eu não saberia te dizer, assim, o meu maior sonho e nada muito aspiracional, assim. Eu me considero vivendo o meu sonho. Tô morando perto da praia, tenho uma empresa que é super legal, que faz um propósito bom, que gera valor para as pessoas, assim. E eu acho que o meu maior desejo individual é que a gente consiga chegar no que a gente tem proposto, né, de vidas protegidas até o final de 2026. A gente quer proteger aí pelo menos 50 mil vidas pet. Então, acho que esse é o meu sonho, que se liga muito ao meu propósito de vida pessoal, via empresa, assim. Mas eu diria que eu tô vivendo já a minha vida dos sonhos e tô muito feliz, assim, com isso. E quero só que a vida continue sendo tão boa quanto eu tô disposta a trabalhar por uma vida boa, né? Que as duas coisas acabam andando juntas. Que legal, que legal. No começo do papo, tu mencionou o teu exercício de se manter serena, mesmo que por dentro tu tá em ebulição, para poder dar o suporte pro teu time. Então é estar calma para que o teu time se acalme na tua presença. Então, quando eles precisam desabafar, é em ti que eles vão. Quando tu precisas desabafar, onde que tu vai? Pra praia, vou ler um livro, mas também faço terapia há muitos anos, que eu acho que é algo que mudou completamente a minha vida e me
construiu maturidade, inteligência emocional, assim, muito forte. Mas eu sou uma pessoa de muita gente também. Eu sou rodeada dos meus amigos, sou próxima da minha família. Então, eu me reabasteço através, né, dessas pessoas e na minha solitude também, que é uma solitude muito positiva. Adoro ficar sozinha, adoro pensar na minha vida, nas coisas. Estando na praia, por exemplo, lendo o livro, ficando com a minha gatinha, né, que é hoje a minha pessoa favorita no mundo. Falo pessoa porque só falta falar, gente. Mas é basicamente isso, assim, acho que o meu ponto de apoio principal é a terapeuta, né, fazer terapia e estar com os meus amigos, ter com quem trocar, ter pessoas tão boas ao meu redor. Esses tempos uma amiga minha falou, cara, essa coisa de falar que a gente é a média das 5 pessoas com que a gente mais convive é muito doido, porque ela falou que eu olhava pro meu círculo de amigos e pensava, realmente é um ciclo Seleto. fenomenal, assim, e de pessoas incríveis. Eu acho que eu tive muito privilégio com relação a isso. Eu me reabasteço com essas pessoas e com a minha habilidade de poder ficar sozinha também, que eu acho que faz bastante diferença. Cara, que legal ver essa trajetória, Marta. Parabéns, parabéns, muito bacana mesmo. Obrigada, Davi. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter inspirado tanta gente. E se quiseres agora deixar recado, como que a pessoa pode contactar a Guapeco, te conectar, porque tu gera muito conteúdo legal, os teus posts são muito bons, com frameworks. Às vezes eu fico maravilhado, tu traz um framework que tu usava quando SDR, quando vendedora, e como aquilo se aplica também na gestão, porque fala de organização, de critérios claros. Então, quem quer achar a Marta, onde que encontra? Boa. Galera, quem quiser me acompanhar, eu tô no LinkedIn, é Marta Francine Rodrigues, o nome vai estar aí na descrição do podcast. Quem quiser acompanhar o trabalho da Guapeco, também super convido para seguir a nossa página no LinkedIn ou lá no Instagram, que é o mesmo nome, @Guapeco. E quem eventualmente trabalhar numa empresa que quiser se conectar com a paixão animal dos colaboradores, pode entrar em contato com a gente, vai ser um prazer aí levar esse tipo de solução para dentro da cultura de vocês também. Valeu, muito obrigado, Marta. Obrigada, Davi. Pessoal, obrigado pela audiência. Tenho certeza que gostaram aqui do Papo com a Marta. Quarta-feira que vem tem mais conteúdo. E já sabe, se precisar de ajuda para estruturar a tua área comercial, conta com a Dom que a gente vai adorar participar aí da tua jornada. Valeu!